Renan, como é que a gente pode manipular as pessoas através da oratória? A oratória, se a gente for fazer uma análise histórica da oratória, a gente poderia voltar lá atrás, no período pré-socrático, na história da filosofia, por exemplo, em que a gente tem a figura dos sofistas. Os sofistas era aquele grupo responsável por ensinar para os jovens gregos daquela época a arte da retórica. O que é a retórica? É a arte de convencer as pessoas por meio da argumentação. Os sofistas, eles foram muito criticados, principalmente pelo Sócrates, que veio depois deles e é, de certo modo, contemporâneo dos sofistas, mas eles foram muito criticados por quê? Porque os sofistas não tinham o compromisso com a verdade. Então, valia tudo para que se chegasse até o objetivo final, que era o convencimento das pessoas. A retórica, no começo, nesse início, ela foi muito criticada e ela foi muito associada a um aspecto negativo, ao aspecto da manipulação mesmo. Então, a oratória, ela foi usada, a retórica, a oratória depois surge, esse termo oratória, ele surge um pouco depois, né? Primeiro nós temos mais essa ideia da retórica. Ela é usada para manipular as pessoas quando não se tem essa preocupação ética, essa preocupação de buscar o benefício de ambos os lados, do emissor e do receptor da mensagem. E aí a gente pode caminhar um pouco mais, historicamente falando, para o conceito de persuasão, e aí a persuasão ela traz uma carga mais positiva, enquanto a manipulação, por meio da oratória, ela tem um aspecto antiético, negativo, ela não visa o benefício de todos os agentes da comunicação, de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação. A persuasão, ela é uma técnica ética que busca o quê? Influenciar positivamente alguém, buscando convencer essa pessoa, só que pensando também nos benefícios para essa pessoa, não só nos benefícios próprios. Um exemplo bem comum de persuasão é quando a gente quer, por meio de ideias racionais, com razoabilidade, convencer alguém de alguma teoria ou de alguma informação. Os cientistas usam muito isso para comprovar as suas teorias. Um exemplo de manipulação, o que alguns políticos acabam fazendo, adotando como estratégia para convencer um certo público e assim ter o benefício, né, da eleição, enfim, o benefício do êxito na sua candidatura. Então, a manipulação e a persuasão, eu entendo que elas estão em polos separados, quase que opostos, né? Uhum. Mas existe alguma forma de, através da oratória, tu manipular até mesmo o conhecimento da outra pessoa? Por exemplo, a pessoa ela acha que sabe daquilo, Uhum, mas tu vem através da sua própria comunicação, né? Vamos lá, comunicação em geral. uhum. Fazer com que ela mude de opinião somente através da tua comunicação, da tua oratória, ao invés de apresentar fatos, como os sofistas às vezes poderiam ter feito? Existe essa possibilidade, Ângelo, porque a gente vê acontecer. Essa possibilidade de você manipular o conhecimento das pessoas, manipular a opinião das pessoas. O Habermas, que é o filósofo que eu fiz o meu TCC, e é um pensador que eu admiro muito, ele é um filósofo alemão contemporâneo, vivo ainda hoje, ele trazia muito essa ideia, e traz muito essa ideia no pensamento dele, de que a manipulação da opinião pública, ela sempre vai ser negativa, porque ela visa justamente o benefício egoísta do agente que está comunicando, do emissor, daquela pessoa que está comunicando. Então, quando eu quero te manipular, por exemplo, em relação a alguma ideia que eu tenho e que eu gostaria que você tivesse também, eu não penso em uma questão, numa relação ética entre eu e você. Eu penso que você precisa, sob qualquer pena, estar pensando como eu penso. Então, a manipulação por meio da oratória, ela vai acontecer dessa forma. E aí se faz uso de diversas técnicas. Pode ser feito uso de diversas técnicas. Por exemplo, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a forma como a gente fala, a entonação da nossa voz, as pausas que a gente dá entre as palavras, a forma como a gente fixa
uma palavra quando vai conversar, a emoção que a gente adota quando vai falar, tudo isso vai criar um contexto para que eu consiga exercer sobre você uma manipulação. Isso na linguagem verbal. Agora também a linguagem não verbal ela é muito importante. Eu posso te manipular através do meu corpo, através das expressões faciais, da forma como eu gesticulo, da maneira como eu me coloco em uma conversa, porque se a pessoa ela se projeta muito com o corpo mesmo, a gente está falando de corpo aqui, se ela se projeta muito em relação a outra pessoa, a tendência é que ela se sobressaia. Então, existem diversos mecanismos, diversos elementos que a gente pode usar para nossa comunicação, tanto para o bem quanto para o mal, isso precisa ser frisado, mas que pode manipular sim as pessoas. Existem 3 patamares ou 3 estágios dentro do processo de manipulação, que eu prefiro dizer dentro do processo persuasivo, porque a gente pode usar em benefício da persuasão, esses 3 agentes, essas 3 etapas, que é a etapa do ethos, a etapa do pathos e a etapa do logos. 3 palavrinhas gregas que são bem fáceis de entender. Ethos, do ethos a gente tirou a palavra ética. Então, ethos vem de ética e diz respeito nesse momento aqui, para a persuasão, àquela postura de credibilidade que tu tens em relação ao que tu fala, por exemplo, né? Então, se você tem formação acadêmica, tem experiência no que você fala, você tem credibilidade. E essa credibilidade vai aumentando conforme os anos vão passando, você vai trabalhando, adquirindo experiência. Então, é esse caráter de credibilidade realmente que você tem. Isso ajuda a persuadir uma pessoa? Ajuda. Ajuda muito. Se você é conhecido pela sua formação ou pela sua expertise em determinado assunto, essa é a primeira e, na minha opinião, uma das mais importantes etapas do processo de persuasão de uma pessoa. O segundo estágio, na minha opinião, um dos grandes responsáveis pela maior parte do processo persuasivo ou da maior parcela de pessoas persuadidas, porque hoje a gente está muito suscetível, muito sensível a essa etapa, é o pathos. O pathos o que é? Nada mais é do que o apelo emocional. Então, quando alguém quer convencer outra pessoa, não adianta só ter credibilidade, não adianta só ter conhecimento técnico sobre aquilo para o qual a pessoa está querendo persuadir. Ela precisa estabelecer uma conexão emocional com o interlocutor. E aí aqui eu abro um parêntese bem rápido, só para a gente entender que para o processo de persuasão acontecer, a gente tem que entender o que acontece no processo de comunicação. Na faculdade de jornalismo a gente se pergunta, uma das primeiras perguntas que a gente se faz, né? O que eu preciso para ter comunicação? Eu preciso de uma informação. Não necessariamente. A informação é uma coisa. Comunicação é o que eu faço, como eu trabalho essa informação. Então, para que o processo de comunicação aconteça, eu preciso de um receptor, alguém que transmite uma mensagem. Eu preciso, aliás, de um emissor, alguém que transmite a mensagem, de um receptor, quem recebe essa mensagem, da própria mensagem, por óbvio, e eu preciso de um canal de comunicação, que pode ser uma conversa, que pode ser um podcast, como nós estamos agora, uma entrevista em vídeo, enfim, um jornal impresso, um portal de notícias, tudo isso são canais de comunicação. E aí, dentro daquele processo que eu disse do apelo emocional, na etapa do ethos ali, para a gente convencer uma pessoa, eu preciso estabelecer uma conexão com essa pessoa. Só que, tem um porém aqui, se eu não consigo eliminar alguns ruídos dentro desse processo de comunicação, eu me atrapalho no momento de criar uma conexão com essa pessoa. O que pode ser ruído e nos atrapalhar nesse processo? O ruído, por exemplo, de uma fala mal feita, ou das palavras empregadas de forma errada, ou a pessoa que se sente muito nervosa quando vai conversar, e aí você raramente vai se convencer de algo vindo de alguém que está gaguejando demais, que está muito nervoso, que está tremendo, que não está passando confiança naquilo que está dizendo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, a pessoa às vezes fala muito baixinho, fala assim para dentro, fala muito... Eu digo assim, você não vai convencer ninguém se você falar
para dentro, muito baixinho. Porque o que passa? Qual é a imagem que passa quando a gente vê uma pessoa falando muito baixinho? Ela não tá com clareza daquilo que ela tá dizendo, ela tá com medo de expor aquilo que ela tá falando, porque ela tá falando baixinho. Tipo assim, tomara que ninguém ouça. Então, o próprio volume da nossa fala pode ser um elemento para nos ajudar ou para nos atrapalhar nesse processo de persuasão. E aí, só para fechar ali os 3 estágios do processo de persuasão, a gente já falou do ethos, do pathos, e agora vem o logos. O logos é a argumentação racional. Não adianta eu ter credibilidade, não adianta eu estabelecer esse contato emocional com a pessoa se eu não trouxer argumentos racionais, razoáveis. Então, eu tenho que trazer o máximo de dados que eu conseguir para que eu consiga convencer essa pessoa. É muito importante, a etapa do logos é fundamental. É por isso que hoje em dia, muita gente acaba tendo dificuldade de se comunicar porque acaba trancando, ficando preso nessas 2 primeiras etapas. Beleza, a pessoa tem conhecimento, ela tem formação, ela tem credibilidade, venceu o estágio do ethos. Ela conseguiu estabelecer uma conexão com o interlocutor dela. Ela conseguiu criar uma conexão emocional. Ok, venceu o pathos, mas não vence o logos, não traz argumentos que sejam de fato plausíveis, que sejam razoáveis, sabe? Então não adianta, você precisa se preparar. Eu sempre digo para quando eu vou fazer meus treinamentos ou para os meus clientes, quando eu vou gravar com eles, que se você não se preparar, se você não souber o que você vai dizer, você vai chegar no momento, vai dizer o que você não precisava dizer e não vai dizer o que deveria dizer. Então isso é muito sério. A etapa do logos, ela é fundamental, né? Dentro dessa engrenagem.